Bom dia, bom dia. Hoje é 13 de março, quarta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser a obediência ao Pai e a ação em fazermos a sua vontade resulta em grandes testemunhos. Amém. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de 2 Reis 13, a partir do 14, que diz o seguinte: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença, da qual morreria. Então Jeoas, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e curvado sobre ele chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Assim fez o rei. Pegue o arco nas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arão. Você destruirá totalmente os arameus em Efec. Em seguida, Eliseu lhe disse: pega as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arão. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país toda primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram que, de repente, uma dessas tropas, então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Amém. Meus queridos, durante a sua vida, como a de muitos outros monarcas, o rei Jeoas, ele deixou um legado de destruição, que fez com que Israel sofresse nas mãos dos seus inimigos, e o que afastou o povo de Deus, e fez com que o povo adotasse, práticas pagãs, que desagradava o povo, desagradava a Deus. E Eliseu, ele nunca se omitiu, ele nunca foi omisso, ele nunca se acovardou diante das atitudes de Jeoas, que constantemente ofendia a Deus, que constantemente blasfemava contra Deus. Muito pelo contrário, ele sempre confrontou e sempre reprovou, pois o profeta apenas transmitiu o que era revelado ao Pai. Ele era um homem obediente, e as ações dele eram sempre conforme a vontade de Deus, ainda que fossem ao contrário da vontade do rei, porque, naquela época, a vontade do rei era vontade absoluta, ele era a autoridade máxima daquele local. E com isso a gente aprende, que os princípios da palavra de Deus, eles são inegociáveis, porque apesar de toda a pressão contrária que o mundo pode nos impor, que as pessoas à volta pode nos impor, que o nosso trabalho pode nos impor, que a nossa família, por vezes, pode nos impor. Nesse exemplo bíblico, Eliseu, ele sempre imparcial, combativo, ele era conhecido por ser um homem íntegro e temente a Deus, e que fazia com que muitas pessoas o procurassem para poder pedir conselho, para poder obter um amparo, para poder pedir uma direção. E nas nossas vidas, na maioria das vezes, o caminho correto, ele talvez às vezes vai parecer mais difícil, vai parecer meio sem sentido, mas a verdade é no caminho que ele vai nos conduzir a bênçãos inimagináveis. É o caminho que vai nos conduzir a experimentarmos o extraordinário. Jesus, lá em Mateus 7,14, ele diz o seguinte: como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
Certa vez eu estava, em um diálogo e eu fiz uma reflexão. É muito mais fácil andar pelos caminhos incorretos, porque afinal de contas, quando a gente está nos caminhos incorretos, a gente consegue tirar vantagem sobre as coisas, tirar vantagem sobre as outras pessoas, a gente consegue pegar atalho nos caminhos, né? A gente consegue tirar vantagem das situações, vantagens das outras pessoas, mas fato é que tudo se torna temporário. A gente não consegue alcançar de fato as nossas promessas, a gente não consegue de fato acessar as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, porque a gente não percorreu aquele caminho ali que a gente precisaria de percorrer, né? A gente pegou um atalho, né? E quando a gente pega um atalho, nem sempre a gente vai conseguir, através desse atalho, chegar no destino do qual, né, nós almejávamos e, né, necessitávamos chegar. E há uma grande recompensa quando nós guardamos a nossa fé e nós não cedemos a pressões que atentam contra ela. Ontem eu contei a história de José, né, o quanto José teve a sua fé provada, né? Ele foi jogado na cova pelos seus próprios irmãos, depois ele foi vendido, depois ele foi preso, até a promessa que Deus tinha para a vida dele ser cumprida, né? Ele se tornar o governador. Mesmo ele passando por todos esses percalços, ele permaneceu obediente, ele permaneceu fiel aos seus princípios e fiel e obediente à palavra do Senhor. Ele não se corrompeu, ele poderia ter se corrompido lá atrás, já na primeira situação e no primeiro percalço que ele passou, porque seria muito fácil. Se ele tivesse corrompido lá atrás, ele teria evitado muitos, né, dissabores aí na vida dele. Talvez ele tivesse evitado a prisão, talvez ele tivesse evitado ter sido lançado na cova, e ainda assim ele não evitou, e ainda assim a fé dele não se esmureceu, não enfraqueceu. Se a gente for parar para poder olhar para as nossas vidas, né, fazer uma autoavaliação das nossas vidas, cara, a gente se esmurece por muito menos, mas por infinitamente muito menos. Às vezes, por uma coisa pequenininha, um contratempo do nosso dia, uma coisa que não saiu conforme o nosso planejado, uma coisa que não estava no nosso planejamento, um mero desconforto, já é o suficiente para a gente falar que a nossa vida está um caos, que tá tudo muito difícil, que a semana tá difícil, que não sabe como que vai ser. Já é o suficiente para a gente esmurecer, enfraquecer e deixar a nossa fé se desestabilizar. Por que eu sempre venho aqui falar no devocional da importância da gente ter esse relacionamento com Deus e consumir o que Ele deixou de maior herança para nós aqui, que foi a palavra dele? Porque através da palavra dele, a gente tem acesso a histórias e a referências de homens que tiveram uma fé inspiradora, para que a gente possa se inspirar. E às vezes a gente fica até com vergonha quando a gente lê as histórias e fala, cara, eu nunca passei nem um terço do que essa pessoa passou. Ah, Marina, mas a gente vive numa época completamente diferente. Sim, mas a gente nunca passou e nunca precisou de passar nem perto do que aquelas pessoas passaram lá atrás, e ainda assim elas mantiveram firmes na fé delas. Hoje a gente tem uma vida infinitamente mais confortável, infinitamente com mais recursos, e ainda assim a gente se permite se esmurecer, ainda assim a gente permite que a nossa fé seja abalada por coisas simples, pequenas, por meros desconfortos, às vezes porque uma coisinha saiu do nosso planejado, porque nós crescemos e viramos grandes filhos mimados. Quando a nossa vontade não é feita, aí a gente bate o pé e fala, a vida tá difícil, tá tudo caos.
quando a nossa vontade não é feita. Se a gente pudesse, a gente alterava a oração do Pai Nosso, né? Não seria seja feita a tua vontade, seria seja feita a nossa vontade, assim no céu como é aqui na terra. Porque, né, essa é a realidade, nós nos tornamos filhos mimados. E quando a gente passa a mergulhar na maior promessa que Deus deixou para nós aqui, que foi a palavra dele, né, que foram essas referências de pessoas da época, que foram referências de homens e de mulheres de fé, que a gente passa, né, a refletir, cara, eu ainda tenho que lapidar muito a minha fé, eu ainda tenho que melhorar muito a minha fé. Eu não tenho o que reclamar, minha vida é perfeita, minha vida é boa demais. Deus, ele nos chamou você para poder ser um referencial aonde ele o colocou, sabe? Saiba disso. Um bom conselheiro, uma pessoa íntegra que vive de modo fiel à sua fé. E aí, dessa forma, muitos olharão para você e desejarão servir ao Deus que você serve. A sua vida, as suas atitudes, elas podem inspirar e levar muitos a Cristo. Meus queridos, você já parou para poder pensar que por muitas vezes, talvez a sua vida e você seja a única Bíblia da qual as pessoas ao seu redor consomem? Ah, Marina, mas eu acho que não, que é isso, eu acho que ninguém me acompanha. Cara, acompanha, com certeza você é referência, você é admirado por alguém que trabalha junto com você, ou por algum amigo, ou por alguém da sua família, ou por alguém que conhece você. E quando Deus, né, quando Jesus, ele fala isso a seus discípulos, que nós devemos ser o sal da terra, né? O sal, ele serve para conservar, ele serve para poder dar sabor, mas acima de tudo, o sal, ele dá sede. E nós devemos, né, gerar essa sede nas pessoas que se relacionam conosco, nas pessoas que se encontram conosco. Toda pessoa que se encontrar conosco, que se relacionar conosco, ela tem que sair com cada vez mais sede de consumir a palavra do Senhor e de ter um relacionamento com o Senhor. Porque quando a gente se enche de Cristo, quando a gente está com uma fé tão fortalecida, com uma fé tão inabalável, a gente consegue transbordar isso na vida de outras pessoas. E aí a gente passa a inspirar isso para outras pessoas, a gente gera sede, a gente gera vontade nas pessoas que se relacionam conosco. A pessoa, ela sai do encontro conosco, sai de um contato conosco com mais vontade de, cara, eu quero servir, eu quero aprender, eu quero entender mais sobre esse Senhor que essa pessoa serve. Porque que energia boa, que fé inabalável, que fé inspiradora. Você hoje é um referencial do amor de Deus, aonde Ele colocou você. E aí faça essa reflexão. Você tem cumprido esse papel? Porque Deus, Ele te deu esse dom, Ele te capacitou, e aí você tem exercido, você tem cumprido esse papel, ou você tem negligenciado, você tem sido aquele filho mimado que só reclama, que quando tem algum contratempo, quando algo sai do seu planejado, já é motivo de você esmorecer sua fé, de deixar sua fé enfraquecer, de deixar sua fé abalar e de começar a reclamar e de fazer com que isso contagie todas as pessoas ao seu redor. Tenha consciência disso, sabe? Permita que os seus testemunhos, as mudanças na sua vida e as suas ações impactam pelo amor que você expressa, impactam no que o Senhor e tudo que Deus pode fazer na sua vida e tudo que Deus faz na sua vida. Porque o Deus, ele tem um extraordinário preparado para a sua vida. Ele tem abundância. Ele tem um maravilhoso reservado para a sua vida. Basta que você esteja preparado. Basta que você faça a sua parte para que você possa acessar isso. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia.
Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pelo meu trabalho, que é o nosso sustento, que é o que permite colocarmos pão de cada dia na nossa mesa. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu vivêssemos até aqui. Pai, no dia de hoje nós pedimos, aumente a nossa fé. Pai, dai-nos oportunidade de estreitarmos cada dia mais o relacionamento com o Senhor. Dai-nos oportunidade de termos um relacionamento com o Senhor diário, de termos um relacionamento com o Senhor cada dia mais íntimo, mais próximo. Pai, usa-nos como teu instrumento aqui na terra, Pai, que a nossa fé ela possa inspirar outros irmãos, que nós possamos ser obedientes à tua palavra, obedientes à tua voz, Pai, que possamos servir e fazer a tua vontade aqui na terra, pois só assim teremos a certeza de que estaremos caminhando rumo ao cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenha um dia muito abençoado. Fiquem todos com Deus e compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra de Deus e o amor de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus.